Como eu faço análise facial para a rinoplastia? Os pacientes têm muita dúvida de como a gente analisa o nariz, como a gente analisa o rosto, o que a gente precisa ter de conhecimento para se fazer o nariz proporcional para o rosto. Então, o que eu falo sempre para os pacientes é: não adianta você ter um rosto grande com o nariz pequeno, não adianta ter o rosto pequeno com o nariz grande, existe uma proporção ideal para cada rosto. E é por isso que a gente não faz um nariz igual para todo mundo, né? Cada um vai ter um nariz diferente. Eu costumo dizer que, como que a gente acha a fórmula do nariz ideal? A gente pega o gosto do paciente, mistura com bom senso e mistura com o que é proporcional para o seu rosto. Essa mistura vai sair o nariz de cada paciente. Então depende muito desses três fatores. Então nós analisamos o tamanho do rosto, tanto a largura do rosto quanto o tamanho de cima para baixo. Tem que analisar a pele do paciente, o quanto que a pele é grossa e quanto que a pele é fina. Os narizes com pele mais grossa vão ficar mais grossos, os narizes com pele mais fina vão ficar mais finos. Depende de cada um, isso é genética do paciente, isso a gente não escolhe, isso nasce com cada paciente. Qualidade da cartilagem, isso depende muito de paciente para paciente. A qualidade dos enxertos que nós vamos usar depende de paciente para paciente. Então a gente analisa alguns fatores, por isso que o paciente não pode chegar no nosso consultório e escolher o tipo de nariz, né? Isso não existe, porque existe algumas limitações para o resultado de uma rinoplastia. As assimetrias, um lado diferente do outro, também são limitações para o nosso nariz. A gente não consegue deixar o nariz perfeito. Doutor, eu quero um lado exatamente igual ao outro. Esqueça, isso não acontece. Vai ficar um lado muito parecido com o outro, mas igual não vai ficar. Nosso rosto é diferente de um lado do outro e perfeição a gente não consegue com cirurgia, né? A gente até deixa o nariz com as mesmas medidas de um lado do outro, mas o nariz incha mais um lado que o outro, o nariz cicatriza, retrai mais um lado que o outro, e isso a gente não consegue controlar no pós-operatório. Então a gente fala que ocorrerão assimetrias, mas que elas sejam imperceptíveis, que as pessoas leigas não consigam enxergar. O bom senso, a proporção do rosto, as limitações, isso devem ser colocadas na primeira avaliação da face. E o paciente precisa entender que existem limitações e existem proporção. E depois desse entendimento, o paciente consegue saber se ele vai fazer cirurgia ou se ele não vai fazer cirurgia. Então, se você tiver alguma dúvida sobre proporção, sobre medidas de nariz, o que combina ou não com o seu rosto, me mande uma mensagem ou venha até o meu consultório para a gente poder avaliar você e o seu rosto.